Oi, pessoal, saudações coloradas. Sejam bem-vindos a mais uma live e não um vídeo. Tá? Conforme consta aí na pauta que eu deixei à disposição de vocês, nós vamos falar sobre uma série de coisas. Tá? Tem Copa do Mundo Feminina, tem a saída da Carol Gil, jogadora que veio trocada, né, no lugar dela. Temos a chegada do Eduardo Cudê, temos a possibilidade aí de Tyson, a chegada do Bruno Henrique, né, onde ele joga. Algumas pessoas falaram sobre o Bruno Henrique e deixaram de dar algumas informações importantes, tá, que eu vou passar para vocês. Esse jogador não é só volante, tá? Não joga apenas como volante. Ele tem feito outras funções. Lanzini, a possibilidade do argentino Lanzini, que está saindo. Nós vamos falar sobre essa possibilidade, qual a chance que eu acho que o Internacional tem junto a esse jogador. Tá? Que o Inter quer, Grêmio quer, River também quer, outros clubes também podem querer, até porque é um jogador que jogou na Premier League, né? Jogou numa liga exigente, né? de altíssimo nível, e é um jogador de nível técnico bem elevado. Tá? Ele é um craque, esse jogador. Nós vamos falar sobre tudo isso, então. Lanzini, a possibilidade. Bruno Henrique, aqui a concretização, né? Ele veio, mas onde é que esse jogador pode ser aproveitado? Onde é que ele joga? Onde é que ele já jogou? Né? Dentro do esquema do Cudê, tá? Temos que levar em consideração o sistema que o Cudê utiliza, o que ele tem demonstrado, né, o Eduardo Cudê, ao longo dos anos, né? Desde a Argentina, passando pelo Inter, passando por Celta, voltando para o Brasil, passando pelo Galo. O que o Cudê tem apresentado como preferências em termos de esquema e de escolha de jogadores, né, montagem de time, né, titular, e com isso, né, com essas informações, a gente esclarecendo isso, a gente pode imaginar qual é o time do Internacional, o que ele pode aparecer aqui no campinho de jogo, né, as nossas pedras aqui no campo do Internacional. Eu vi que algumas pessoas falaram sobre isso, eu acho que algumas pessoas acabaram errando, tá? Aqui nesse nosso quadrinho aqui, com o desenho tático, né? Esse 4-1-3-2. O que pode acontecer com o Internacional? Quem ele pode escalar aqui? Eu vi que algumas pessoas falaram sobre isso, eu acho que elas... eu não vou citar nomes, que acho que não interessa, tá? Mas acho que elas deixaram de considerar algumas questões importantes no que se refere a isso aqui, tá? Então, bom, primeiro, eu gostaria de falar sobre Eduardo Cudê, tá? Eduardo Cudê chegou a 3 dias, foi confirmado há 3 dias, anunciado há 2 dias atrás. Já se apresentou, falou sobre, né, na entrevista, o que ele esperava. Ele não deu... O pessoal tentou arrancar dele algumas definições, né, mas não conseguiu. Ele não falou nada sobre a utilização de um jogador, outro jogador, Alan Patrick, onde que vai jogar fulano de tal, onde que ele pode utilizar Bruno Henrique, onde que ele pode utilizar Maurício, Carlos de Penha, onde que ele pode utilizar Gabriel, se ele vai utilizar ou não vai, né? Quais são as chances, né, que esses jogadores têm com ele, Ener Valencia e tal, enfim. Não se tentou tirar alguma coisa, porque ele já deve estar acompanhando e pensando, e não se conseguiu tirar nada, tá? Não se conseguiu tirar nada. Essa que é a verdade. Por que não se conseguiu tirar nada? Uma questão muito óbvia, né, pessoal? Uma questão de bom senso, né? O recém chegou, ele vai ter que trabalhar, vai ter que ver o grupo, e é muito cedo para definir, muito cedo. Tá? Embora ele já tenha na cabeça, né, evidentemente que ele já pensou muito nisso, já elaborou muita coisa sobre isso, pelo menos do ponto de vista mental, pelo menos ali pensando no campinho aqui, ó, preenchendo, né? Olhando o jogo do Internacional, olhando o desempenho dos jogadores, números e tal. A questão é que é o treinamento, é o trabalho que vai dizer, né? Uma surpresa em termos de esquema, né?
escolha por parte dele de formação diferente, né? Eu creio que não. Eu creio que ele vai partir para isso aqui, porque isso aqui é o que ele conhece, é o que ele acredita, que funciona bem, que funcionou bem para ele, né? Ele teve bons trabalhos. A gente que diz que o trabalho dele no Celta não foi ruim, não diria isso, porque assim, ó, você tem que medir expectativa versus realidade, você tem que medir o Celta, o poder de mercado do Celta que o Celta esperava, tá? Se fosse tão ruim, eu acho que ele duraria menos no Celta. Ele teve ali no Celta de Vigo, ele foi mais de uma temporada que ele ficou um bom tempo. Tá? Ele ficou um bom tempo, ele tirou o Celta da zona de rebaixamento, eles estavam com medo de cair, colocou o Celta numa zona segura, não caiu, em nenhum momento ele ficou... ele não voltou mais, né, para uma zona perigosa de rebaixamento, ele ficava numa posição intermediária, médio para baixo, mas o Celta não conseguia nem uma Champions, né, mas também não conseguiu uma UEFA, então isso aí frustrou, tá, porque era planejado que pelo menos uma UEFA, né, uma UEFA League, o Celta conseguisse pegar e acabou não pegando, porém escapou do rebaixamento, melhorou o desempenho, e inicialmente, depois do Kudê, tá alguns meses no Celta, tá, teve jornalista de lá que falou sobre o Kudê, o desempenho dele no Celta, e os jornalistas já achavam que ele poderia crescer no mercado, né, no mercado europeu. Ele poderia ser um treinador que, de repente, passa pelo Celta, né, independente pode não ter um resultado tão expressivo, mas poderia chegar numa equipe maior. Tá? Então, o início dele é visto como positivo lá no Celta. Porém, esses resultados frustrantes, de não pegar pelo menos uma UEFA, complicaram a situação, ele acabou saindo, e lá chegou o Carvalhal, agora o Rafa Benítez, né? O Rafa Benítez está lá, o treinador já com muita bagagem no futebol europeu, ele passou pelo Liverpool, Rafa Benítez. Rafa Benítez é um treinador já com currículo bem significativo, né? Então assumiu o Rafa Benítez no Celta, e agora eu não sei quais são as pretensões do Celta, mas no momento em que o Eduardo Kudê chegou, era um momento de dificuldade, no momento em que o Celta estava mal, no momento em que o Celta tinha um elenco curto, né? E a dificuldade era grande para o Campeonato Espanhol, La Liga, né? Alto nível de exigência, então o Kudê, ele precisou meio que apagar fogo lá, ele até conseguiu, tá? Então, bom, na apresentação, o que ele disse? Ele disse que estava, né, iludido, vamos dizer assim, pensando em grandes resultados, pensando no Inter forte, que ele ia começar o trabalho, não adiantou nada, né, procurou ser, vamos dizer assim, esperto, né, esperto e lúcido, né, esperto e lúcido ao mesmo tempo, né, com bom senso, para não adiantar nada sobre isso aqui, né, o que ele estava pensando. Até porque tem que trabalhar, né? Precisa trabalhar e olhar com os próprios olhos ali no dia a dia no campo e ver o que ele pode fazer, tá? E até a questão de pedir reforços, né? Que tipo de reforço, né? Então ele tem que chegar, né? E ele já deu algum treino, acho que agora, num curto prazo aí, ele já vai ter um olhar mais aprofundado, né? Mais subsídio para poder pedir reforço, para poder ver isso aqui, qual é o esquema que ele vai botar, quais jogadores podem jogar, né? E então é isso. Mas ele se mostrou motivado e disse que pode fazer tem condições, ele acredita que tem condições de fazer um ótimo trabalho no Inter, tá? Sobre o grupo do Inter de agora, tá? Comparado com o grupo lá de 2020, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, não vou aqui citar nomes, acho que não é o caso, tá? Mas eu vi comparações entre o grupo lá atrás de 2020, que o Kudê pegou, e esse grupo de agora, né? E como que o Kudê iria se comportar. Se lá atrás, em 2020, ele falava que o grupo era curto e que precisava de reforços, e isso acabou tensionando, né? Como que ele vai se portar agora, né? Algumas pessoas falaram que o grupo de 2020 era melhor, né? Que o grupo era melhor e que agora o grupo era curto. Eu discordo completamente, tá? O Kudê, lá em 2020, ele tinha Heitor de lateral direito, o reserva era o Rodinei. Na zaga, o Bruno Fux saiu, foi vendido. Ele teve o gostinho de ter o Bruno Fux por alguns jogos, poucos jogos, e ele já saiu, foi vendido, uma venda boa para o Internacional. E no lugar dele entrou Zé Gabriel. Ele tinha uma olhada à disposição, eu não sei por que ele escolheu o Zé Gabriel,
né? Na verdade, a gente sabe, ele falava de saída de bola, né? De passe, né? De qualidade de passe. Foi isso, mas o Zé Gabriel a gente sabe que é complicado. E chegou, depois do Cudê, chegou o Abel foi zagueiro, ele viu o Zé Gabriel jogar, não sentiu segurança nenhuma, obviamente. Tá? A gente não, é fácil de entender, né? O Abel, como é que ele chega num grupo, ele olha o zagueiro treinando, jogando, ele vai ver, bom, esse cara aqui não dá, não me dá segurança. Eu prefiro colocar um jogador veterano, que pode não ter uma saída de boa tão boa, uma saída de bola, né? A questão do início das jogadas, os passes, as distribuições, né? Com bola no chão, ele pode não ser tão bom nesse aspecto. Só que o Moledo é um zagueiro que defende melhor, mais alto, mais forte, melhor no jogo aéreo e ele mais seguro. Então ele me defende melhor. Então eu vou abrir mão dessa questão da qualidade de passe, de saída de bola. Vou botar um zagueiro melhor, porque de zaga eu entendo, é o Abel, né? Foi zagueiro. Então volta o Moledo para jogar com o Vitor Cuesta. Então aí o Abel botou o Rodinei, o Moledo, o Vitor Cuesta e o Moisés de lateral esquerdo, porque não tinha outro. O Cudê, ele chegou a utilizar Heitor, Zé Gabriel, Cuesta, e ele chegou a utilizar o Wendel de lateral esquerdo. Só para o Wendel de lateral esquerdo. Depois o Moisés virou titular. Ele viu que o Wendel defensivamente era muito fraco. É um jogador que já estava caindo de produtividade. Até tecnicamente ele não era tão ruim, o Wendel. Tá? Ele até era um jogador, do ponto de vista técnico, até interessante. Só que defensivamente muito fraco. Tá? Então ele acabou jogando com o Moisés. Então vejam bem o time do Cudê lá atrás, 2020. Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. Aqui ele usava ou Musto ou Lindoso. Tá? O Musto vocês lembram. Tá? Não jogava grande coisa. Normalmente era fraco esse jogador. Tá? Às vezes saía o Musto e entrava o Lindoso aqui. Lindoso. Ele usava Bosquilha, tá? Onde nós temos agora Alan Patrick, lá em 2020 nós tínhamos Bosquilha. Isso mesmo. Edenilson e Patrick. Patricão, Patrick. Aqui do lado esquerdo, canhotinho. Né? Na frente nós tínhamos Thiago Galhardo e Guerreiro. Tá? Thiago Galhardo e Guerreiro, era isso. Tá? Às vezes chegava a jogar outro jogador, às vezes entrava Marcos Guilherme. Aqui, Marcos Guilherme, olha, vejam só. Tá? Esse era o grupo de 2020. Aí sim, tem gente dizendo que o grupo de 2020 era melhor que esse ele vai ter mais dificuldade, o grupo de agora. Né? Eu discordo fortemente disso, porque agora nós temos Bustos na lateral direita. Vamos comparar Bustos com o Heitor e com o Rodinei? Não dá, né? Bustos, mesmo em má fase, eu ponho ele. Tá? Mesmo em má fase, eu achei ele melhor que o Rodinei e que o Heitor. Tá? Zé Gabriel. Agora nós temos o Vitão. Bom, aí eu não preciso nem comparar. Né? Não é necessário fazer comparações. Vitor Cuesta e o Nico Hernandes. Bom, o Vitor Cuesta é um zagueiro mais consagrado, um bom zagueiro. No Inter estava tendo uma má fase, né? Mas é um zagueiro técnico, um bom zagueiro. Tá se destacando lá no Botafogo. Então, nós temos aqui a possibilidade de Vitão, nós temos a possibilidade do Nico Hernandes, temos o mercado e temos o Igor Gomes, que pode jogar. Antes a gente tinha o Bruno Fux, saiu, foi vendido, né? O Cudê só sentiu o cheiro de jogador. Zé Gabriel e o Cuesta. Então vejam só que diferença. Aqui na posição de volante era Musto e Lindoso. Agora nós temos a possibilidade de utilizar aqui o Rômulo. Se não for o Rômulo, pode ser o Matheus Dias. Se não for o Matheus Dias, pode ser o Bruno Henrique. O Gabriel acho que tem pouca chance de jogar aqui. Eu já vou explicar para vocês o porquê, tá? O Gabriel, de ser esse volante mais defensivo aqui. Vou explicar para vocês, tá? Aqui ele tinha o Edenilson. Hoje ele pode utilizar aqui o Arangues. Pode ser o Bruno Henrique desse lado aqui. O Bruno Henrique, ele não joga só de volante, tá? O Bruno Henrique no time do Al Ittihad, ele jogava como volante, mas ele também jogava pelo lado direito. Ele tem uma área pintada de vermelho aqui, ó. Campo próprio e campo do adversário, Bruno Henrique.
Tá? Então ele não jogou só de volante defensivo, ele jogou como meia direita também. Esse jogador pode pintar aqui, ó. Mas também tem a chance de pintar aqui. Por quê? Porque aqui o Kudê, ele tem um critério importante, tá? Que a gente tem que levar em consideração, que é a altura do jogador. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa função aqui de volante. Essa função aqui de volante, o critério de altura é importante porque, vejam só, o Kudê, quando ele foi para o Celta, tá? Ele usava o Renato Tapia, jogador peruano de 1,84 m, tá? Que já jogou até na zaga. Então ele usava o Renato Tapia nessa função aqui. Tá? Ele começou como titular, ele jogou muitos jogos como titular, com o Kudê de treinador. Então foi Renato Tapia, peruano, 1,84 m, que ele utilizava aqui. Chegou a utilizar outro jogador, mas era um espanhol, um jogador de quase 1,80 m, canhoto, que ele chegou a utilizar aqui. Ele saiu do Celta e veio para o Galo. Tá? O Galo tinha um time que a gente conhece, tinha volantes, né, o Jair, Alan, outro jogador que eles trouxeram, que é o Otávio, né, um jogador que passou para o Atlético Paranaense, saiu do país, voltou. Eles tinham volantes de estatura média para baixa, o Galo. Tá? Jair, Alan, Otávio, esses jogadores assim. Tá? Mas aí o esquema era diferente. O esquema era diferente. Esse era um 4-2-3-1 que o Galo utilizava. Era um Galo que tinha saído da era Cuca. Né? Quando chegou o Kudê, o que aconteceu? Ele viu esses volantes aqui e ele quis outro. Ele pediu outro volante. Ficou pedindo, insistiu bastante. Falou sobre isso. Falou sobre isso numa coletiva de imprensa, né? E o Galo trouxe um jogador, um volante argentino, o Rodrigo Bataglia, ou Rodrigo Batalha, né? O correto seria Rodrigo Batalha, o G não é pronunciado nesse caso. Ele trouxe o Rodrigo Batalha. O Rodrigo Batalha tem 1,87 m. 1,87 m. Jogou aqui. Jogou várias partidas aqui nessa função. No Inter, tá? Isso aí é antes dele ir para o Celta, então, voltando um pouquinho para trás. Tá? Então, primeiro Inter, depois Celta, depois Galo. No Inter, ele utilizou Lindoso, que tem 1,81 m, e ele utilizou o Musto, que tem 1,82 m. Então, o Inter, ele utilizou dois jogadores altos aqui. No Celta, ele utilizou de novo um jogador alto aqui. E no Galo, ele fez questão de pedir, insistir muito para trazer um jogador, e veio um jogador alto para jogar nessa função aqui de camisa 5 na frente da zaga. Tá? Então, tendo em vista isso, que foi uma realidade, a gente pode inferir que o Gabriel provavelmente não vai ter chance de jogar aqui, tá? Muito pequeno, o Gabriel tem 1,71 m, tá? Então, eu creio que não vai, fora a questão do ritmo de jogo, tá? Fora isso. Tá? Então, nessa função, acho que nós poderíamos ter o Rômulo, que tá jogando, tá com ritmo, tá bem. Tá? O Rômulo tem 1,80 m, 1,81 m, 1,82 m. O Rômulo não é pequeno, tá? Tem força física, pode jogar aqui. Outro jogador que pode pintar aqui é o Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique, veterano, tá? Mas é um volante, ele fez a carreira dele toda como volante, né? Um jogador que se entende como volante, mas que já foi utilizado em outra função, ele já jogou mais pelo lado direito, o Bruno Henrique. Mas ele tem 1,80 m, ele não é um jogador franzino, o Bruno Henrique, tá? Não é franzino, tem 1,80 m, tem um histórico muito bom, é um jogador que foi campeão pelo Corinthians, foi campeão pelo Palmeiras, né? É um jogador que no Al Ittihad ele foi titular, é um jogador que teve pouquíssimas lesões na carreira, tá? É um caso raro de jogador de poucas lesões realmente. As lesões dele ali foram até 18, 19, né, antes da pandemia, e depois não mais. Não teve mais lesão, tá? Um jogador com minutagem, com rodagem lá no Al Ittihad, e lesão séria pouquíssimas, né? Ele ficou um mês e pouco afastado por uma lesão, e no resto, no mais, foram lesões pequenas, mas de períodos de recuperação curto. Tá? Então, um jogador que vem em boa forma, jogando como titular, e é um jogador de bom nível técnico que pode fazer isso aqui. Ele não é um jogador franzino, tá? O Bruno Henrique. Então, pode ser que nós tenhamos aqui Bruno Henrique. Pode ser que nós tenhamos Alan Patrick aqui, eu acredito no Alan Patrick aqui nessa linha de 3.
tá? Porque é um jogador com característica para jogar aqui. E eu acredito que nós podemos ter aqui do lado direito, tá? Nós temos que ver. Pode ser o Arangues aqui do lado direito? Pode, tá? Ou pode ser Rômulo e Bruno Henrique, né? Rômulo aqui e Bruno Henrique aqui do lado direito e o Arangues na reserva? Pode ser, tá? Ou pode ser Bruno Henrique, que tecnicamente é melhor, Charles Arangues, que tecnicamente é muito bom, um craque, tá? Alan Patrick, e poderíamos ter aqui do lado, aqui desse lado aqui, Carlos de Penha. Carlos de Penha ou Maurício, tá? E na frente, poderá ser Maurício e Ener Valencia? Pode ser Maurício e Ener Valencia. Pode ser Pedro Henrique e Ener Valencia? Pode, mas aí vai depender da recuperação do Pedro Henrique, como é que tá o Pedro Henrique, tá? Pode ser Wanderson e Ener Valencia, né? Wanderson e Ener Valencia, Pedro Henrique e Ener Valencia, Maurício e Ener Valencia. Acho que ele não vai pegar o Alan Patrick e colocar aqui. Acho que ele pode colocar o Maurício aqui, tá? Por causa dessa questão de acelerar o jogo, mais jovem, conduzir mais a bola, boa finalização. O Maurício tem boa finalização. Então, o Maurício pode acabar jogando aqui na frente, tá? E não creio que o Alan Patrick possa fazer isso, jogar na frente. É diferente do Galhardo. O Galhardo era um meia que acabou indo para frente, porque o Galhardo tinha bom cabeceio, né? Invadia bem o espaço da grande área, bom cabeceio, boa finalização. Então, o Galhardo jogando aqui faz sentido. Agora, Alan Patrick eu acho que não. Tá? Então, eu acho que nós teremos aqui, é o time que eu acho mais provável, Bruno Henrique, Arangues, Alan Patrick, aqui pode ser o Maurício, na frente Pedro Henrique e Ener Valencia. Ou, se ele não tiver o Pedro Henrique à disposição, ele pode botar o Wanderson. Se ele não gostar do Wanderson aqui, como dupla de ataque, ele pode ter o Carlos Depen, pode ter o Maurício e o Ener Valencia. Tá? Ener Valencia como dupla de ataque junto com o Luiz Adriano, não creio. Eu não creio. Eu acho que o Luiz Adriano não vai, vamos dizer assim, o Luiz Adriano ele não vai convencer o Kudê. Por quê? Porque o Kudê gosta muito de subir o time. Sobe o time, faz uma marcação muito bem encaixada lá em cima. Tá? O Kudê sobe o time. Aqui adiantando a linha de defesa, adiantando os laterais. O Kudê sobe o time e faz uma marcação muito bem encaixada lá em cima. Então ele precisa de uma marcação sob pressão forte. Tá? A gente lembra do Kudê no Internacional, muitas vezes tomando bola lá em cima e o Internacional fazendo gols por causa disso. Tá? E o Luiz Adriano, a gente sabe que nesse tipo de pressão aqui ele não dá muito, não. Tá? Então acho que vai ser o Ener Valencia e outro jogador. Pode ser Ener Valencia e PH, Ener Valencia e Wanderson. Repetindo, né? Ener Valencia e PH, Ener Valencia e Wanderson, Ener Valencia e Maurício, né? Pode ser. Tá? Pode ser. Mas eu creio que esse sistema aqui realmente ele não vai sair disso. Tá? Sobre os laterais, então, eu acho que ele vai jogar com Bustos, porque ele gosta de laterais que apoiam bastante. Ele vai ter o René. Né? Antes ele tinha o Moisés, agora ele tem o René. Então ele está melhor servido, né? Antes ele tinha Musto aqui e o Lindoso. Agora ele tem Bruno Henrique, que pode jogar aqui. Ele tem o Rômulo, que pode jogar aqui. E tem Alan Patrick ao invés de Bosquilha. Ele tem Charles Arangues ao invés de Edenilson. Eu acho Charles Arangues melhor que o Edenilson. Tá? Ele tem aqui possibilidades de botar Maurício, Carlos de Penha no lugar do Patrick. Então ele tem mais ferramentas. Tá? É um grupo melhor, o grupo de hoje que o Internacional tem, em relação ao que o Internacional oferecia para o Eduardo Cudê lá em 2020. Tá? Eu não tenho dúvida disso. Mas respeito quem pensa diferente. Tá? Bom, já está trabalhando, o treino foi intenso, já se comentou isso, né, que o treino foi intenso, mas essa é a característica do Cudê. Intensidade no treino para fazer o quê? Para fazer intensidade no jogo. Tá? Essas coisas andam juntas. Você não vai fazer no jogo aquilo que você não faz, não trabalha no treino. Se você trabalha no treino determinadas jogadas, marcação alta, um jogo mais intenso, você trabalha isso no treino, você tem chance de fazer isso bem feito no jogo. Se não faz, não vai dar. Tá? Então, um treino e jogo, eles se conectam. Bom, Tyson. Vamos falar do Tyson, né? Se o Tyson volta, o Tyson está se oferecendo aí, né?
tem parentes dele aí que mexem em rede social também, tem o próprio Tyson, o desejo dele voltar para o Inter é real, para mim é perfeitamente, dá para perfeitamente imaginar isso, né? O Tyson querer voltar para o Internacional, tá? Até porque ele é colorado. Os parentes, né, dele ali, de repente, tweetando, falando, dá, vamos dizer assim, dá a lembrança daquela letrinha e ver se acontece o telefonema e o Tyson negocia e volta, tá? Ele tem contrato até o final do ano com o PAOK, tá? Mas a liberação não seria tão difícil, até porque ele não está sendo titular lá, tá? O Kudê gosta dele, porque o Kudê, ele pediu muito o Tyson, tá? Ele queria reforço e um dos reforços era o Tyson. Então o Kudê realmente falou bastante nesse nome, ele queria esse jogador. Ele está aí, não está lesionado, está jogando, está em atividade, só não está sendo titular lá, não, né? E o Tyson, ele saiu do Inter de uma maneira que a gente viu, a gente soube como é que foi, e aí que é o problema. Tá? O problema é o seguinte, é o Alessandro Barcelos. Tá? É o Alessandro Barcelos para variar. Eu acho, por exemplo, aquela greve que aconteceu, tá? O Tyson era um dos líderes, tá? Não é ele que ele puxou a greve, ele organizou tudo isso. Para mim foi um conjunto de atletas ali que organizaram, né, no Patrick, Mercado, Tyson e outros jogadores que estavam no grupo do Inter e que eram os líderes. Tá? Acho que eles se conversaram ali, Pedro Henrique, Wanderson, né, esses jogadores aí, e chegaram no acordo de dar um trancaço, vamos dizer assim, vamos fazer uma greve e vamos forçar os dirigentes a falar conosco para ver como é que a gente vai resolver o que está atrasado, porque a gente teve o Papaléu aí, faz parte da direção, falando para a imprensa que estava tudo certo, que não tinha nada atrasado, e tem. Então fizeram isso. Eu creio que é possível, a gente pode imaginar isso, a gente deve imaginar isso, que o Alessandro Barcelos tirou o Tyson para responsável. Tu é responsável por isso, tu é líder do grupo, tu deve ter puxado, tu é um dos que, e eu não gostei. Né? Por quê? Porque tu expôs a minha gestão. A minha que eu estou dizendo não é eu, tá? Estou falando como se eu fosse o Barcelos. Então, tu expôs a gestão Barcelos. E eu não gosto disso. Será que ele vai ter humildade, bom senso, conhecimento futebolístico, para assumir que errou, que foi precipitado ao mandar embora o Tyson e não propor uma redução significativa no salário, nos vencimentos, para ter ele no grupo, pelo menos como uma opção, né? É aquela coisa, o Tyson, nesse último ano de internacional não foi bem, mas ele teve a perda do pai, morte do irmão. Tá? 2 familiares bem próximos, uma muito em cima da outra, e tudo no mesmo ano, né? Então é duro cobrar altíssimo rendimento da parte dele quando uma coisa dessas acontece, é complicado. Tá? Então, nós temos que olhar o Tyson como um todo, né? Nós temos que olhar o que ele fez antes e temos que procurar passar uma borracha ou desconsiderar o que ele fez nesse último momento, já que ele teve perdas aí muito significativas. Tá? Eu sei porque eu já perdi um pai e é difícil, é duro. A gente acha que está preparado, porque o pai está com idade, porque tem isso, tem aquilo, e a gente se prepara para isso, mas quando acontece a gente vê que não tem preparação para isso, né? Não tem. Então ele teve esse problema, o Inter deu um período aí de descanso para ele, talvez até para que ele busque uma ajuda profissional, né? Na área da psicologia para se tratar, e depois o Inter tratou com ele da renovação ou não, e aí resolveram mandar embora. Tá? Eu acho realmente que nem houve essa questão de negociar com ele. Olha, nós queremos que tu fique, mas tu não pode ficar pelo mesmo salário, tu vai ter que aceitar baixar um pouco, porque tu já não é um jogador titular. Não vem sendo. Tá? E mesmo que tu volte com toda a vontade, com toda a tesão de jogar, tu não sabe se tu vai ser titular. Então, tu teria que aceitar uma redução e aí sim nós renovaríamos de bom grado contigo no Internacional. Seria a opção, a meu ver, mais simples, mais barata, para ter um reserva para o Alan Patrick. Então, reserva para o Alan Patrick. O Tyson, nos jogos em que o Alan Patrick não jogava, ele era o único que conseguia fazer esse trabalho aqui, substituir bem o Alan Patrick. Tá, o Maurício, quando jogava aqui, eu não gostava muito, não. Tá? Achava que ele conduzia demais a bola. O Tyson fazia esse trabalho aqui. E até teve jogo que o Inter jogou com o time
quase todo ele reserva. No Brasileiro do ano passado, o Tyson resolveu. Foi o melhor em campo no jogo contra o Ceará e o Inter conseguiu o ponto lá. Tá? Então, qual provável... Bruna Ferreira Gubiani. Oi, Bruna, boa noite. Qual a provável escalação do Inter? Vamos lá, Bruna. Aqui, ó, olha para o campinho aqui e formação do Cudê, tá? Puxar um pouco esses laterais aqui para baixo. Uma linha de 4 na defesa, um volante mais defensivo, uma linha de 3 aqui e 2 atacantes. Provável escalação do Eduardo Cudê vai ser o goleiro. Ele vai botar o Rocher. O lateral direito vai ser o Bustos. Na zaga, eu acho que ele põe Vitão e Nico Hernandes. E o René de lateral esquerdo. No meio campo, tá? Eu acho que aqui pode ser o Rômulo, mas pode ser Bruno Henrique. Pode ser Bruno Henrique aqui. Por quê? Porque o Bruno Henrique não é um jogador pequeno, não é um jogador leve, é um jogador de 1,80 m. Ele tem força física. Isso é um fator que o Eduardo Cudê considera. Ele não vai botar o Gabriel aqui, tá? Coloque na possibilidade de 3% dele colocar o Gabriel aqui. Porque o Gabriel é um jogador de 1,71 m, ele é leve, ele é pequeno. E o Cudê não gosta de utilizar um jogador assim nessa função. Tá? Isso é histórico, isso é histórico. Desde que ele passou pelo Inter, ele usou Musto, Lindoso aqui. 2 jogadores acima de 1,80 m. Quando ele foi para o Celta de Vigo, na Espanha, ele usou o Renato Tapia, que é peruano, jogador da seleção peruana, 1,84 m aqui. Quando ele foi para o Galo, ele não tinha volantes altos, ele tinha o Jair, média estatura, não tem nem 1,80 m o Jair, tem 1,77 m, 1,78 m. Ele tinha o Jair, o Alan e o Otávio pequenininho. Tá? Tinha esses volantes. Tinha outro jogador que também jogava como volante, que agora eu não me recordo o nome. Tá? O Cudê pediu a contratação de outro volante. Ficou insistindo, pedindo, porque ele não estava satisfeito com o preenchimento dessa função aqui. Ele pediu e veio o Batalha, Rodrigo Batalha. Jogador argentino, sabe que altura ele tem? 1,87 m para jogar aqui. Tá? Então ele não é um treinador que costuma utilizar um jogador baixo aqui. Aqui ele vai levar em consideração a altura e força física. Então deve ser o Rômulo ou o Bruno Henrique. Pela questão da qualidade, eu acho que vai dar o Bruno Henrique. Tá? Saída de bola, passe longo, boa estatura, tem 1,80 m. Marcação, então acho que vai ser o Bruno Henrique mais recuado. Tá? Acho que vai ser o Alan Patrick aqui. Charles Arangues do lado direito, do lado esquerdo, acho que vai ser o Maurício. E na frente, Pedro Henrique e Ener Valencia. Com todos à disposição, vai ser isso. Sem PH à disposição, pode vir o Wanderson. Ou ele pode botar o Depena do lado esquerdo. Depena e pode puxar o Maurício para frente. Maurício na frente junto com o Ener Valencia. Sim, Maurício. E não o Alan Patrick puxando para frente. Maurício, porque o Maurício é mais ágil, mais rápido, tem boa finalização, pode jogar aqui. O Alan Patrick ele não vai abrir mão de usar o Alan Patrick como armador aqui, nessa função, por causa da qualidade do Alan Patrick para fazer, né, esse enganche. Né? O Alan Patrick é o enganche. Então, os argentinos usam essa expressão, né, o enganche. Quem é o enganche? Quem é o Riquelme, né, o Maradona, Rodrigues, esses jogadores. Quem é o enganche, esse jogador? Que eles também buscam muito formar esse tipo de jogador, né? Jogador capaz de jogar nessa zona, jogar de costas para a defesa, receber a bola no espaço curto, fazer a ligação do meio com o ataque. Tá? Então, o Alan Patrick é o mais talhado para fazer isso. Tá? Poderíamos ter outra variação, poderíamos ter o Rômulo aqui, poderíamos ter o Bruno Henrique do lado direito. Tá? O Bruno Henrique já fez isso no Al-Ittihad. Olha o mapa de calor dele que vocês vão ver. É volante, mas também já jogou aberto com meia direita. Fazendo isso aqui, ó. Defendendo e atacando pelo lado direito. Como um meia direita. Bruno Henrique. Então poderíamos ter Rômulo, Bruno Henrique, poderíamos ter Alan Patrick, Maurício, na frente PH e Valência, ou Wanderson e Valência. Tá? Luiz Adriano e Valência eu acho que não. Eu acho que não por causa da questão da pressão, marcação alta. Tá? Aí o Luiz Adriano não é efetivo, né? Ele vai dar aquelas corridinhas dele, aqueles piquezinhos, né? Corta uma linhazinha de passe aqui, corta uma linhazinha de passe ali, não consegue desarmar ninguém, né?
não faz uma pressão forte, e aí o Kudê vai ver isso e vai tirar ele do time. Tá? É simples assim. Simples assim. O Kudê, pelo que eu me lembro, tá? Se ele mantiver esse mesmo estilo de jogar, eu acho que não tem por que mudar, porque deu certo, deu muito certo para ele. Eu acho que vai ser isso aqui, tá? Então, essa é a escalação. Sobre Tyson. Agora vamos falar de Tyson. Vamos falar de Tyson. O Tyson, eu acho que ele não vem, tá? Acho que o Barcelos, eu acho que ele não vai dar o braço a torcer. Ele vai dizer, tua esposa é minha gestão, tu acabou se unindo ali ao grupo de líderes dos jogadores naquele momento, fez greve, acabou expondo o Internacional, a minha gestão, então não. Tá? Ele vai fazer aquela cara dele. Provavelmente, o que nós vamos ter? O Barcelos vai ser questionado, vai ser perguntado sobre Tyson, tá? E ele vai fazer aquela cara de bunda dele, vai fazer, né? Como se ele precisasse fazer para ficar, né? O Barcelos, ele nem o Barcelos, ele tem o quê? 51, 52 anos, tá? 51, 52 anos. É que ele aparenta mais, né? Mas ele não é um cara, não é velho. É um cara relativamente jovem, o Barcelos. Tá um pouco mais velho que eu, só isso. Tá? Deve ter isso, 51, 52. Ele se elegeu com 49 anos. Ele se elegeu com 49 anos. Né? Então, eu acho que o Barcelos não vai querer trazer o jogador. Tá? Mas eu traria. Tá? Eu traria porque, a meu ver, foi um erro. Tá? E por que foi um erro? Porque vocês viram que o Inter ele tentou trazer um monte de jogadores para a função, né? O Inter tentou meias, né? Vocês viram muitos nomes aí: Quinteiro, Martegani, Carrascal, Guilherme Marques, Zalazar e outros jogadores para a função. Tá? Vocês viram outro jogador, por exemplo, do Flamengo lá, que é o Everton Ribeiro. Então, já falei 6 nomes. Everton Ribeiro. Vocês estão vendo Lanzini, 7º nome, né? Outros nomes aí surgiram para a função de meia, sim, surgiram. E o Inter não trouxe ninguém. Não conseguiu trazer ninguém. Tá? Pituca, Diego Pituca já se acertou com o Santos. Só eu já disse 8 nomes, tá? Para a função de meio. Diego Pituca está no Japão e já assinou um pré-contrato com o Santos. Tá? O Santos tenta agora uma liberação antecipada. Ou seja, falta 6 meses, um semestre para ele sair. Já pode assinar um pré-contrato, já assinou com o Santos. O Santos vai tentar pagar alguma coisa para o time japonês para conseguir ter ele agora. O Santos quer o jogador para ontem, né? Então, o Diego Pituca tem 8, né? Então, aí, Pituca, Lanzini, deixa eu ver quem mais, Quinteiro, Zalazar, Carrascal, um monte de nome, Guilherme Marques, um monte de nome. O Inter passou pelo Inter, são nomes que foram oferecidos, o Inter sondou, o Inter até abriu negociação por alguns jogadores, né? Parece que houve proposta pelo Quinteiro, e o Inter não fechou com ninguém. Então o Inter viu o seguinte, que o jogador que para essa função tá de bom nível, que está livre, tá, normalmente se faz leilão, tá? Normalmente. Então fica difícil, fica caro. Vejam só o Rojas está saindo, já saiu, né? Ele já está no Corinthians, o Rojas. O Rojas ele saiu livre do Racing, foi oferecido para vários clubes, Flamengo, Corinthians, né, Palmeiras, Inter. O que aconteceu? Começaram a fazer leilão pelo jogador. O jogador ele é muito bom, ele é um jogador titular da seleção paraguaia, ele é um meia que se destacou no futebol argentino, tem uma boa estatura, tem força física, tem qualidade, né, um meia de qualidade. E o que aconteceu é que esse jogador livre, tá, se usa estratégias ali para valorizar o jogador e pegar o melhor contrato possível, ele conseguiu fechar com o Corinthians por 1.300.000. R$1.300.000. Ele fechou com o Corinthians. Então, é um jogador que vai, em breve, deve estar entrando em campo para jogar pelo Corinthians. Tá? Então, o Rojas, que foi um dos nomes ventilados, né, ficou livre, caro. O Martegani, o Inter tentou oferecer uma proposta
e o clube argentino diz que é insuficiente o valor, que é mais dinheiro. Tá? O Quinteiro pediu alto. Então, os jogadores que estão livres, né, eles acabam fazendo um leilão e o salário sobe. Tá? Porque o jogador tem um bom currículo, tá? Tem um bom histórico. O jogador que não está livre, que está vinculado, tá? E o clube tem esse meia de boa qualidade, o que acontece? Normalmente, ele não deixa esse jogador a ponto de poder assinar um pré-contrato e sair a custo zero. Tá? O clube ficando sem remuneração alguma. Normalmente, eles não deixam. Tá? Então, tu tem que pagar esse clube, tem que fazer uma proposta suficiente, tá? Para poder convencer esse clube a liberar o jogador, tá? E aí o Inter que é caro, ou seja, o Martegani, que nem é tão destacado assim no futebol argentino, não está entre os melhores meias do futebol argentino, o Martegani é caro, tá? Outros jogadores que o Inter também caros, Zalazar, caro, tá? Tem contrato. O Pituca tinha contrato com o clube japonês, o Inter tentou, fez uma proposta oficial, tá, de $1,5 milhão, os japoneses não liberaram, os japoneses querem mais para o jogador. Então o Inter viu o seguinte, jogador bom para essa função, se ele está vinculado, ele é caro. Quando o jogador sai livre, tá, e a gente vai pegar um jogador de bom nível para essa função aqui, tá, no lugar do Alan Patrick, esse jogador faz leilão, e também é caro. Então, contratar um jogador para o lugar do Alan Patrick é caro. Tá? O Inter tinha uma solução, que era o Tyson, e o Inter se desfez dela e foi buscar no mercado uma reposição, e não conseguiu. Não conseguiu. Então, tinha que, né, sabe, colocar a viola dentro do saco, né? Aceitar que se precipitou e fez uma coisa errada, né? Foi para o mercado, se assustou com o que viu no mercado, com os valores, e deveria ter ficado com o Tyson. Deveria ter proposto para ele uma redução salarial, deveria ter ficado. Tá? Porque era um jogador que poderia fazer essa função aqui. O Tyson, Bruna, aqui, ó. Augusto bem informado. Augusto e o Tyson. Estou falando sobre o Tyson, Bruno. Estou falando sobre o Tyson. O Tyson está querendo vir. Está querendo vir, mas acho difícil. Eu acho que o Barcelos não vai, sabe, assumir que se precipitou, que errou, que tentou fechar com o jogador ali para aquela posição e não conseguiu, se assustou com os preços, não deu certo, tá? Não fechou. Então, que o melhor naquele momento era manter esse jogador. Ou seja, propõe para ele uma redução ali e fica com o jogador. Tá? Dá a chance ali dele se recuperar e ficar com ele, porque ele fazia essa função. Eu lembro que alguns jogos o Tyson resolveu, tá? Quando ele estava num bom momento. Tá? Porém, ele teve seu mau momento, né? O cara perdeu o pai e perdeu o irmão. Tá? Isso é difícil, isso é duro, isso é complicado. Eu sei porque eu já perdi um pai. E não faz muito tempo. Tá? Agora, você imagina se eu perdesse um pai e um irmão. Tá? Vai ser mais duro ainda. Tá? Foi difícil fazer as coisas, trabalhar foi pesado, foi difícil. Tá? E então ele tem essa questão. Tem essa questão, eu acho que esse ano em que ele não foi muito bem deve ser apagado com uma borracha. Acho que deve olhar para o Tyson como um todo. Né? O que ele fez antes, quando o pai e o irmão estavam vivos? Né? O que ele jogou no Internacional? O que ele jogou lá no PAOK? Né? E se ele pode ser um jogador capaz de nos ajudar aqui. Né? O Tyson joga mais do que o Estevão? Joga. O Tyson joga mais do que o Lucas Ramos? Joga. O Tyson joga mais do que o Carlos de Pena? Joga. Então, por que não o Tyson? Estava no Inter, não precisava comprar, não precisava gastar dinheiro. O que precisava fazer era conversar com o jogador. Conversar com o jogador. A gente quer ficar contigo. No momento tu está sendo reserva. A gente vai te dar um contrato, um bom contrato, mas tu precisa aceitar uma redução. Tá? Porque tu ganha muito para ser um reserva nesse momento. Nesse momento tu é reserva. Tá? Poderá, quem sabe com outro treinador, quem sabe mais para frente, começar a jogar mais, né? Entrar mais no time. Mas agora é reserva. Então a gente não pode pagar 700, 800 mil para um reserva. Então a gente vai ter que aceitar uma redução e aí tu vai continuar compondo o nosso grupo. Era isso que deveria ter sido feito lá. Quando ele abriu o mando do Tyson, ele foi para o mercado e não conseguiu trazer o jogador. Tá muito claro isso. Tá muito claro.
Então, sobre o Tyson, era isso. Para mim, o Tyson tinha que voltar. Tá? Com um salário menor, ele tinha que voltar. Tá? Gurias coloradas, contratação. Eu vou botar aqui. Bruna Ferreira Gubiani, Gurias coloradas e contratação. Bruna, é o seguinte, ó, o Inter trocou a Carol Gil, o lateral esquerda e meia esquerda. Ele fez uma troca com o São Paulo. Foi a Carol Gil para lá e o São Paulo trouxe para o Internacional a meia GG. Tá? GG. Meia de ligação, jogadora, o Franco falou sobre ela, que é uma jogadora tecnicamente bem desenvolvida, bate bem falta, bate bem de fora da área. Tá uma meia, tá uma jogadora, uma meia, bem jovem, tá uma jogadora do Sub-20 ali de São Paulo, veio a GG. Tá? Essa é a contratação. Agora, eu acho o seguinte, ó, que como o Lucas Piscinato tá aí, o treinador do Inter, já está trabalhando com o grupo, ele vai avaliar, tá? Vai olhar o que o Inter fez nesse ano que passou, esse ano que passou, não, o ano não passou, não está na metade, mas nesse ano, o que o Inter fez lá em Supercopa, em Campeonato Brasileiro, né, isso que o Inter já fez até agora, tudo isso que passou, ele deve estar vendo, analisando esses jogos, né, analisando o grupo, né, analisando o desempenho do Inter no Campeonato Brasileiro, vendo os treinamentos, e aí ele vai ver o que ele acha que precisa reforçar, tá? E vai ouvir também aquilo que já está consagrado no Inter, né, que é uma avaliação da direção. Tá? Uma avaliação da direção, uma avaliação da comissão técnica que saiu, né? O Maurício saiu, mas ele deixou uma avaliação. Tá? Então, evidentemente que antes dele sair, já se tinha conversa sobre do que esse grupo precisa. Né? Então, você tem o que ficou, e você tem a chegada do novo treinador. Tem que conversar para ajustar isso aí. Tem que chegar no meio termo. Tá? Entre o que se tinha já pronto antes da chegada do treinador Piscinato e agora com o treinador Piscinato interagindo com o grupo, tem que ver a opinião dele, tem que se conversar e chegar no meio termo. É isso. Tá? Mas contratação foi só a GG. Só a GG. Tá? A Carla Nunes está aí treinando com o Inter, está entrando em forma. E a GG, que é uma meia que chega para o Internacional. Tem espaço para mais? Tem, porque saíram 8 jogadoras, tá? Do Sub-20. 8 jogadores. Isso aqui são 8 contratos. 8 contratos. Cada contrato, um valor bem pequeno, tá? Os jogadores ganham pouco, tá? São jogadoras com contrato de formação ainda. Tá? Isso é barato, mas são 8. Tá? Então faz alguma diferença. Então o Inter, a meu ver, está abrindo espaço em folha para trazer uma jogadora tarimbada, jogadora experiente, com experiência no profissional e com qualidade. Tá? E, ao meu ver, o Inter precisa de várias contratações. Tá? Eu acho que a Lizaga é óbvio que o Inter está buscando. O lateral esquerda também, acho que é uma obviedade em relação ao lateral esquerda. Meio campo, tá? E é isso. O Inter precisa disso. Tá? A GG é uma jogadora que veio bem jovem, tá, para o Sub-20, mas ela tem qualidade. Segundo o Franco, é muito boa jogadora. Tá? Então é isso que temos até agora. Boa noite, Bruna. Bruna Ferreira Gubiani, ótima live. Boa noite, Augusto. Boa noite, Bruno. Então é isso sobre contratações. Sobre Lanzini, tá? Vamos falar ainda de profissional. Tá? Lanzini, meia de ligação. Meia de ligação argentino. Lanzini, 30 anos, baixinho, 1,67m, 62 quilos, jogador leve, tá? Jogador saiu do River, das escolas do River. Muito técnico, tá? Craque de bola. Pé direito, craque de bola. Jogador que lembrava até a qualidade do Pablo Aimar. Tá? Pablo Aimar. E Lanzini passou por seleção de base argentina, foi para a Europa, e ele jogou anos no West Ham. Tá? Jogou na Premier League. Tá? Só que assim, ele está saindo de lá. Ele está sendo jogador, tem mercado ainda no futebol europeu, então a prioridade dele é futebol europeu. E acho que se ele voltar para a América do Sul, tá,
tem River, Inter e Grêmio em cima desse jogador, interessado nesse jogador. Então, eu acho que mais clubes se interessarão por esse atleta, tá? Porque ele tem bastante minutagem no West Ham. Inclusive, na última temporada, ele jogou bastante, tá? O histórico dele tem temporadas, tá? O Lanzini tem temporadas no West Ham. Eu vou aqui dar alguns dados mais precisos sobre esse jogador no West Ham, tá? Ele tem alguns anos lá. Vamos ver aqui. Se a internet ajudar, é claro. Sempre que eu estou fazendo live e quero buscar dados, sempre dá uma travadinha. Sempre. Tá? Se acostumem com isso. Vamos lá. Vamos lá que eu vou dar o dado para vocês. Lanzini. Argentino Lanzini. Manuel Lanzini. Manuel Lanzini, 30 anos, meia, argentino. Tá no West Ham, vai sair do West Ham, não quer mais ficar lá. O Vasco está tentando esse jogador também, tá? Então não é só Grêmio, Internacional e River, tem o Vasco também nessa jogada. Mais clubes vão estar à procura desse jogador, tá? O jogador passou para o River, Fluminense, voltou para o River, Al Jazeera. No West Ham ele está desde 2015. Tá? Então 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, ele está 8, 9 anos lá. 8, 9 anos. Tá? Um jogador que ele foi mais titular do que banco lá. Ele tem, por exemplo, desde a temporada 2015, ele tem bastante minutagem. Tá? 16, bastante minutagem, 17, 18 não, porque ele teve uma lesão, 19 jogou bastante, 20, 21 jogou bastante, 21, 22 jogou muito, 45 jogos, e 22, 23, 23 jogos, aqui ele pode ter ficado no banco em algumas situações. Tá? Mas é jogador de seleção argentina, tá? Tem 5 jogos pela seleção argentina, 1 gol, tá? É um jogador que o patamar salarial dele é lá em cima, tá? Jogador para 1 milhão, tá? E eu não acho que ele vai fazer caridade com o Internacional. Tá? Eu acho que ele pode aliviar um pouco se for para o River, né? Se ele tiver vontade, né? Desejo, de repente financeiramente está muito bem, está resolvido. Aí ele, eu quero jogar no River, quero voltar para casa, para a Argentina, jogar no meu clube de coração, que é o River. Aí ele pode baixar a pedida, né? Porque ele sabe que é argentino. Tá? Mas para o Inter eu acho que não. Então esse jogador ou ele fica na Europa, porque tem mercado para ele, tá? Ou então ele vem para o River Plate. Tá? Para o Inter eu não sei não. Para o Vasco também, ele já negou. Tá? O Vasco foi em cima dele, ele não se empolgou com o projeto do Vasco, até porque o Vasco vai cair, né? A gente sabe que vai cair. Ótima contratação para o Internacional. Aqui, Bruna, ótima contratação para o Internacional. Eu acho que está falando do Bruno Henrique, né? Eu acho que está falando do Bruno Henrique. Creio que sim. E, sim, ótima contratação. Ótima contratação. Apesar de ele ter a idade de 33 anos, ele está... Deixa eu ver. Ele está uns 4 anos sem se lesionar. Nenhuma lesão grave. Nenhuma. Na carreira dele, ele teve lesões que tiraram ele por pouco tempo de campo. Ele teve uma que tirou ele por 40 e poucos dias. Foi uma de tornozelo, mas isso foi antes da pandemia. De lá para cá, nada de lesão grave. Nenhuma. Nem aquela lesão assim, o jogador ficou 40 dias fora, ou 30 dias fora. Não tem. O cara não se lesiona, né? O cara não se lesiona e vinha jogando. Então, ele está em atividade, está com o ritmo de jogo. Tá? Então, esse jogador, ele vem saudável. A parte física dele sempre foi muito boa. Tá? Eu me lembro de Palmeiras, de Corinthians, de um jogador que foi até cotado para a seleção brasileira, tá? O Bruno Henrique. Só para a gente ter uma ideia. Então, um jogador que vem, mesmo com idade avançada, ele vem saudável e vem... Foi uma boa contratação, era uma questão de ocasião. Acho que o Inter tinha que ir em cima desse jogador, porque qualifica muito esse setor aqui. Ó.
Porque ele pode fazer duas funções. Ele pode ser esse jogador, o volante, tá? Tem 1,80 m, um jogador que não é tão pequeno. E ele pode fazer essa função aqui, ó, pelo lado direito. Tá? Então, e tecnicamente muito bom, passe longo, passe curto, precisão, sempre dá assistências. Em cada temporada que ele joga, ele sempre tem assistências, né? Que é o passe para gol. Né? Então, muito boa a contratação do Bruno Henrique. Domingo, eu acho que ele pode jogar, viu? Acho que ele pode jogar. Domingo ele pode jogar, mas acho que ele não começa jogando como titular, tá? Eu acho que ele sai do banco e entra no Inter. Creio que sim, já tá no. Já foi inscrito, já. Então, assim, eu acho que ele joga, mas não sei se ele vai começar como titular, tá? Pode ser até que ele nos surpreenda e começa, porque é muito bom jogador, muito bom jogador. Tá? Pode virar titular. Com isso, tu acha que o Matheus Dias perde espaço? Sim, acho que ele perde espaço, tá? Deixa eu ver quem mais. O Campanharo perde espaço, mas o Campanharo é um reserva, né? O Matheus Dias e o Campanharo são reservas. É que eu acho que o Matheus Dias fica para trás até do Campanharo, né? A gente vê que o Rômulo é uma opção e o Campanharo é uma opção de reserva, né? Que tem entrado até preferencialmente ao invés do Matheus Dias. Então, acho que fica nessa escala aí de reservas, eu acho que fica Rômulo e Campanharo ali como reservas. E o Bruno Henrique e o Arangues como titular. Tá? Então, Rômulo e Campanharo como reservas. Matheus Dias vai ficar mais para trás ainda. Bruno Henrique como titular, Arangues como titular, no Patrick e Maurício. Tá. Vamos ver aqui como é que está a situação. Quem está online aí? Além da Bruna Ferreira Gubiani. Então, Lanzini, acho pouquíssimo provável, tá? Porque é um jogador muito valorizado, tá? Com passagem por seleção argentina, salário alto, um jogador que deve ficar na Europa. Ou então vem para o River, tá? Ou então o Flamengo faz lá uma proposta bem alta para o jogador e resolve trazer ele, tá? Pode ser um Palmeiras, tá? O Palmeiras está pensando em reforços, tá? E eu acho que esse tipo de jogador, o Palmeiras consideraria, pelo menos vamos avaliar, vamos buscar informações para ver se a gente pode trazer esse jogador, porque ele é muito bom, tá? É um jogador, é craque. Vamos ver aqui, Rudinei de Oliveira Costa. Rodinei Rodrigues Pedroso. Boa noite, Augusto. Já vieram novas jogadoras para as meninas. Veio a GG, tá? Veio a GG porque foi trocada pela Carol Gil. Então, o Inter passou a Carol Gil para São Paulo passou a GG para o Internacional. É jovem, jogadora para sub-20, tá? É meia de ligação, jogadora de habilidade, bola parada, chute de fora da área. O Franco falou sobre ela. Eu tive a oportunidade de ver numa das lives do Franco, ele falou sobre a GG, que a GG saiu e foi para o Inter, tá? Quando ele falou sobre ela, não estava totalmente definido, tinha uma grande chance de acontecer, tá? Mas isso se confirmou hoje de manhã, bem cedo, tá? Carol Gil anunciada pelo São Paulo e GG saindo de São Paulo e vindo para o Inter, tá? É meia de ligação, a GG. Então, estamos trazendo uma meia de boa procedência e de qualidade, mas uma jogadora jovem, uma jogadora, a meu ver, verde. Não sei se ela vai... Ela não tem minutagem no profissional, tá? A GG. Mas vamos ver como é que ela se sai aqui. Vamos ver o que o Piscinato planeja para ela. Não gostei... Rodinei Rodrigues Pedroso. Não gostei desse louco tirar o John. É que é o seguinte, ó, o John é um baita goleiro. Gosto muito do John. Mas o Rocher, que é jogador, é goleiro da seleção uruguaia, também é muito bom. Então, sei. Não sei se o Rocher, de repente, nos treinos, ele não se mostra até melhor, né? O John tem mais tamanho. Tá? O John é praticamente do tamanho do Dida. Né? O John tem 1,93 m, 1,94 m. Tá? É bem alto. O Rocher é um pouco mais baixo. O Rocher, se não me engano, é 1,88 m, por aí. Um pouquinho mais baixo. Tá? Se bem que para goleiro ali, esses 6 centímetros de diferença faz diferença. Tá?
Então, eu também não tiraria o John, tá? Mas como o Rocher está aí, tem mais nome, goleiro de seleção uruguai, acho que era natural que ele colocasse o Rocher, tá? Minha opinião. Godinei Rodrigues Pedroso, sim, Augusto, ótima jogadora, soube que ela quis sair do São Paulo. Acontece isso, Rodinei, assim como a Carol Gil estava sendo pouco utilizada no profissional, né? Eu acho que a ansiedade da jogadora, o desejo dela era ter mais minutagem no profissional, até porque ela olhava o profissional e via ali, a esquerdinha estava jogando, né? Uma jogadora incompleta para jogar na lateral esquerda. Nem deveria ser mantida na lateral, uma jogadora que deveria ser deslocada para ser meia esquerda, tá? Mas aí ela precisaria treinar mais entrada na grande área, finalização, 1 contra 1, né, o drible, né? Precisaria treinar mais para ser mais ofensiva e fazer gols, né? Como meia esquerda. Porque apoiar até ela apoia, o problema é que defender ela é muito ruim na defesa, e faz tempo que ela é ruim na defesa e ela não melhora. Então, o próprio Maurício Salgado começou a deixar de utilizar ela como lateral esquerda e passou a Roberta, né? Pegou a Roberta, que é do lado direito, e botou para o lado esquerdo, porque a esquerdinha realmente não dava conta, tá? E então, com essa realidade, eu acho que a própria jogadora olhando para essa realidade, pô, joga a esquerdinha. Quando eu jogo a esquerdinha, joga a Roberta. Não vou ter chance nesse time, né? Então, acho que isso frustrou a jogadora. A pouca minutagem que ela recebeu e o fato de quando ela entrou no Campeonato Brasileiro, a Carol Gil, ela entrou, tá? Ela entrou no jogo contra Real Ariquemes. Ela entrou. Ela entrou e foi mal naquele jogo. O treinador botou ela, tirou ela do banco, botou ela no jogo. Ela jogou, foi mal, ele pegou e tirou ela. Então ele tirou do banco, botou no time e tirou ela durante o jogo. Mais isso aí. Então isso aí chateia a jogadora, né, evidentemente. E ela foi pouco utilizada no profissional. Tá? Foi mais utilizada no sub-20 pelo Elvis Torgo. Tá? Então ela buscando essa coisa, essa outra fase, né, da carreira que ela vai ter que entrar logo, que é a profissionalização, ela partiu para o São Paulo. Talvez tenha um contrato melhor, mas a questão é que lá no São Paulo ela vai ter uma concorrência mais dura, viu? Que lá joga Letícia Alves na direita, Fê Palermo na esquerda. Enquanto a Fê Palermo estiver jogando na lateral esquerda, não tem para Carol Gil, tá? A não ser que eles resolvam tirar a Letícia. Mas por que vão tirar a Letícia se ela tá bem, se ela resolveu ali? Tá, jogadora da base de São Paulo, conhecida, tá no profissional, tá jogando como titular. Então, para que eles vão tirar a Letícia? Por que eles vão tirar a Fê Palermo do lateral esquerdo? Né? Se botar a Fê Palermo pro lado direito e botar a Letícia Alves no banco, quiser colocar uma lateral esquerda, eles têm a Dani Silva, só que a Dani Silva é bem veterana, pode estar saindo. E se não for a Dani Silva, pode ser a Ariane Cabreira. A Ariane Cabreira, 24 anos, lateral esquerda, de origem. Passou por Inter, passou por Flamengo, tem mais minutagem, muito mais minutagem no profissional do que a Carol Gil, e é lateral esquerda. E provavelmente está voltando já de lesão, podendo. A Ariane Cabreira, inclusive, jogou o Paulista. Tá? Ela não só está se recuperando, como ela jogou no Paulista. Teve minutagem no Paulista. Então, essa jogadora, para mim, está na frente da Carol Gil. Na frente da Carol Gil. Com essa minutagem toda que ela já teve, com essa bagagem que ela teve. Então, para mim, se ela pensou em jogar no profissional, a Carol Gil, acho que ela se enganou em trocar. Tá? Acho que ela se enganou em trocar. A concorrência para ela era mais fácil no Inter do que no São Paulo. Tá? E outra, se o Maurício Salgado estava dando pouca minutagem para ela, bom, o Maurício Salgado saiu do Inter. Não é mais o Maurício Salgado. Agora é o Lucas Piscinato. Se o Lucas Piscinato pegasse, bom, eu não vou botar a esquerdinha, porque ela não marca bem. Tá? Eu não vou botar a Roberta, eu vou botar a Roberta do lado direito. Tá? A Roberta, lateral direito, eu vou botar do lado direito. Vou botar a Carol Gil do lado esquerdo e vou botar a Capelinha como volante do time do Inter. Vai ser a Capelinha titular, a Zóia vai ficar no banco agora. Vai ser a Capelinha titular, a Roberta vai na direita e a Carol Gil vai ser na esquerda. Poderia. Acho que é mais fácil para ela, a concorrência mais leve no Inter do que no São Paulo. Tá? Mas ela foi para o São Paulo. Já está definido.
Rudinei Rodrigues Pedroso. Tem futuro o Piscinato conhecer? Tem futuro o Piscinato conhecer? Se tem futuro o Piscinato no Inter, eu diria que sim. O Piscinato ele tem 4 anos no São Paulo como treinador. Tá? Nesses 4 anos, ele teve campanhas de regular para boa e campanha boa. Tá? Teve mais vitórias do que empates e derrotas. Tá? A última campanha do Piscinato no São Paulo foi muito bem. Tá? Muito bem na fase de todos jogam contra todos em turno, né? Aquela fase ali de as 16 equipes, então cada uma joga 15 vezes. Tá? Uma vez contra cada adversário. Tá? E pontos corridos define quem são os 8. Então, nessa fase, o Piscinato foi muito bem, terminou em segundo lugar. Um saldo muito positivo, o Piscinato. Tá, vamos ver aqui. Anotei aqui, campanha do Piscinato. Lucas Piscinato. Primeira fase, segundo lugar no São Paulo. Tá, em 2022. Segundo lugar, terminou. 15 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 35 pontos ele fez. Terminou em segundo lugar, foi para o mata-mata. Passou das quartas, porque pegou a Ferroviária e venceu. Venceu a Ferroviária. Pegou o Inter na semifinal e perdeu. E aí foi trocado pelo treinador Thiago Viana. Tá? Bom, ele agora vem para o Inter, eu acho que ele pode, porque ele estava fazendo um bom trabalho no São Paulo. São Paulo desde 2019, 2020, 2021, 2022. 1, 2, 3, 4 anos. Nesses 4 anos ele tem mais vitórias do que empates e derrotas. Tá? Tem um saldo positivo o trabalho do Piscinato no São Paulo. Então pode dar certo sim no Inter. Pode ser treinador jovem. Tá? Tem 33 anos, é bem mais novinho que eu. Tudo bem? Eu sou mais de 10 anos, tenho mais de 10 anos do que ele. Tá? Então ele tem 33 anos. Tá? Só que ele começou como auxiliar de treinador com 20 e poucos anos de idade. Ele começou bem jovem. Tá? A carreira aqui do Piscinato é assim, ó, vou passar para vocês. Tá? Centro Olímpico. Vocês lembram daquela iniciativa do Centro Olímpico? Era um centro ali de esportes olímpicos e tal, com estrutura, justamente para ajudar o país a ter uma campanha melhor nas Olimpíadas. Tá? É um projeto para o Brasil se tornar um país mais forte no esporte. Dentro desses esportes que existiam no Centro Olímpico, tinha o futebol feminino. Então, ele foi auxiliar técnico 14, 15, 16, tá? 3 anos, auxiliar técnico, 3 temporadas como auxiliar técnico no Centro Olímpico. Depois ele virou treinador em 2017 do Centro Olímpico. Foi treinador. 17 e 18, 2 temporadas como treinador. O São Paulo tirou proveito daquilo ali para começar o seu futebol feminino. Então, ele em 2019, ele começa no São Paulo como treinador. Tá? E ele vai 19, 20, 21, 22. São 4 temporadas como treinador de São Paulo. E não foi mal, não. Não foi mal, não. Aqui ele tem... A melhor temporada foi a última, tá? Foi a temporada de 2022. Foi a melhor dele. Tá? Mas ele teve, por exemplo, 2021 não foi ruim a temporada. 2021 teve 29 jogos, 19 vitórias. Tá? Então, ele vem de campanhas boas no São Paulo. O Lucas Piscinato. Treinador bem jovem, né? Ele não foi jogador, evidentemente. Ele já começou como auxiliar técnico, né? Cedo, foi sendo auxiliar técnico e depois virou treinador. Rudinei, Augusto, a esquerdinha vai para o meio campo com um novo técnico? Cara, assim, ó, por uma questão de lógica, tá? De bom senso, a única posição em que ela pode ser adaptada é o meio campo, tá? A esquerdinha, única. Se ela quiser ter uma sobrevida no Inter, ela vai ter que ir para o meio campo. Tá? Porque como lateral esquerda, ela não consegue. A parte defensiva dela é muito frágil. Tá? Ela não tem nem corpo para jogar na lateral esquerda. Tá? Ela consegue ser mais leve do que a Tamires, do Corinthians. A Tamires tem mais ou menos a altura dela. A Tamires tem 1,61, a esquerdinha tem 1,62 m. A Tamires pesa 50 e poucos quilos, 53, 54, a esquerdinha pesa 52. Consegue ser mais leve que a Tamires. Ela não é tão rápida.
Evidentemente que na força física ela vai perder para a maioria dos jogadores que jogarem ali daquele lado dela. Muitas vezes a gente viu o choque, a esquerdinha caía e a jogadora adversária seguia, e nem sempre o árbitro vai dar falta. Na marcação, ela é muito frágil na marcação. Então, uma jogadora que, a meu ver, tinha que ser do meio para frente, tá? Meio esquerda. Se for jogar nisso aqui, por exemplo, que é o que o Maurício Salgado utilizava, ela teria que se jogar aqui, ó. Teria que ser uma jogadora daqui, mas ela vai ter que treinar um contra um, tem que melhorar um contra um dela, tem que entrar na grande área, né? Melhorar a finalização para fazer gols. É a única chance que ela tem, ao meu ver, é adiantar, jogar numa posição diferente. Senão ela não vai ter vida útil no Inter. Se ela continuar na lateral esquerda, eu acho que ela deveria sair do Inter. Tá? Rodinei Rodrigues Pedroso, ele fez contrato até final de 2024. É verdade, Augusto? Aqui o Lucas Piscinato tem aqui, ó. Paulista, 33 anos, iniciou a carreira no Centro Olímpico. Na verdade, ele começou em 2011, até antes, né? Como profissional, ele tem conquistas, tá? Brasileirão Feminino A2 em 2019 e a Ladies Cup em 2021. Aqui o Lucas Piscinato fala, né? Aqui está no site do Inter, né? Estou muito feliz de estar aqui. A expectativa é que a gente consiga unir toda a juventude que esse time tem, obviamente que as experiências que esse time também tem, e formar um grupo vencedor para que a gente possa competir nesse segundo semestre, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Gaúcho. Uma responsabilidade muito grande, estar à frente de um clube gigantesco, mas também é um sentimento muito gratificante estar aqui, podendo trabalhar com essas gurias. Destaca Piscinato. Após o jogo treino desse domingo, as atletas entram em recesso. O grupo retorna às atividades no dia 31 de julho. Nós estamos trabalhando, tá? Sobre o contrato do Lucas Piscinato, vou ver aqui. Contrato do Lucas Piscinato. Internet, quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente precisa buscar alguma coisa, ela dá uma segurada. Dá uma... Até 24. Até 24, porque aqui diz, ó, Piscinato vai avaliar os jogadores e buscar reforços para a temporada 24. Então ele tem contrato, firmou contrato com o Inter até dezembro de 2024. Então Lucas Piscinato firmou contrato com o Inter até dezembro de 2024. A tendência é que a sua comissão técnica o acompanhe nesse novo desafio. Os nomes dos profissionais devem ser divulgados em breve. Tá? Ele ocupou o cargo durante 3 anos até se transferir para o São Paulo. Em 4 temporadas no São Paulo, foram 118 jogos, 74 vitórias, 22 empates e 22 derrotas. Ou seja, ele tem 3 vezes mais vitórias do que empates ou derrotas.
Como são 22 empates, 22 derrotas, 22 vezes 3 dá 66. Ele tem 74 vitórias. 74 vitórias, então o treinador vencedor. Tá? Ele chega com currículo de vencedor. Até eu vou te dizer o seguinte, ó, até nem sei porque o São Paulo dispensou esse treinador e trouxe o Thiago Viana. Tá? Nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, que nós acompanhamos, Rodinei, e demais que estiverem aí me enxergando, porque vocês me acompanham, vocês gostam de futebol feminino, a gente sabe disso. O que ocorre? O Thiago Viana no primeiro turno não foi bem em São Paulo. São Paulo pegou ali a vaguinha no finalzinho. Tá? Quase que o São Paulo fica fora. Tá? Uma campanha bem inferior às campanhas que o São Paulo fazia com o Lucas Piscinato. Bem inferior. Só que o São Paulo, ele cresce no finalzinho. No finalzinho dos últimos jogos, eles crescem. Porque o Thiago Viana mexe no time. Ele mexe na defesa, né? Mexe na zaga, bota a Pardal com a Alice, né? A Analice, jogadora que era da Ferroviária, zagueira. Então bota uma outra, tira a Mimi e bota a Analice. Bota a Letícia no lado direito. Jogadora da base de São Paulo, sobe e vai para o lado direito. Vai ser lateral direita, tá? Letícia. Bota a Fê Palermo do lado esquerdo. Mexe no meio campo. Bota uma outra volante. Bota a Rafa Mineira para ser meia. Tá? Fica a Maressa com outra jogadora, e a Rafa Mineira. Na frente ele muda o ataque também. Então ele mudou defesa, meio e ataque. Tá? E o São Paulo cresceu no final. Mas realmente no início a gente eu vi jogo de São Paulo contra o Avaí, jogo de São Paulo contra outras equipes, contra o Bahia. O pessoal ali no chat, ali, o pessoal dizia volta Piscinato. Eles estavam, né, tava complicada a coisa com o Thiago Viana, tá? Não estava bem. Mas no final ele acabou ajustando, deu certo. Rodinei, Augusto, eu estou preocupado, Rodinei Rodrigues Pedroso, Augusto, estou preocupado com as renovações da Tamara, Priscila e Belém Aquino. Bom, essas já devia ter renovado, né? Na verdade, é aquela coisa, antes de terminar o vínculo, você pode fazer uma extensão já. Chega para a jogadora, tá aqui o dinheiro do procurador, tá aqui o dinheiro para tu assinar, e aumenta o salário da jogadora e faz um vínculo mais longo, né? Prorroga agora, não deixa para o final do ano. Não sei informações de momento sobre isso. Nem ninguém sabe. Tá? Nem a Carol Freitas fala nada sobre isso, nem a Nani Chemelo, ninguém sabe sobre isso. Mas o Inter tinha que fazer renovação já. Extensão de vínculo com Tamara, Priscila e Belém Aquino. Porque se deixar para o final do ano, essas jogadoras vão ser assediadas por outros clubes, tá? De São Paulo ou do Rio. São Paulo ou Rio, tá? Se vocês olharem, por exemplo, tem um outro canal que fala de futebol feminino, que é o Planeta Futebol Feminino, PFF. Vocês vão ver ali que a Priscila e a Belém Aquino estão na seleção da primeira fase. Depois que terminou a primeira fase, né, todos jogam contra todos em turno, aqueles 15 jogos que definiram o G8, eles fizeram uma seleção. Do Inter, estava a Isa Haas na zaga, nossa zagueira, estava Belém Aquino e Priscila. 3 jogadoras na seleção do Planeta Futebol Feminino, que está aí uns 10 anos aí falando de futebol feminino nacional e fora do Brasil. Então eu também estou preocupado. Tá? Bom, sobre a nossa pauta, eu falei ali de Carol Gil no Inter, né? A Carol Gil saindo do Inter e a jogadora do São Paulo que veio para nós. Falei de Eduardo Cudê, que foi apresentado, né? O que ele disse nessa apresentação, sobre o elenco que ele está pegando agora, o elenco que ele pegou lá no passado, em 2020, o elenco que ele está pegando agora, que a meu ver de agora é bem melhor, tem bem mais peças, bem mais qualidade do que o de 2020. Sobre possíveis reforços, né? Tyson,
Bruno Henrique e Lanzini. Bruno Henrique está aí, Tyson eu acho que não vem, eu já expliquei os motivos. Lanzini, eu acho que não vem, eu também já expliquei os motivos, o caso do Lanzini, tá? E só faltou ali Copa do Mundo. Só faltou ali Copa do Mundo feminina, tá? Que eu vi os jogos ali, primeira surpresa foi Nova Zelândia 1, Noruega 0. Tá? Elas mereceram, jogaram melhor. As jogadoras da Nova Zelândia, tá? Que é um país pequeno, produtor de leite, mas é um país com pouca desigualdade, tá? Realmente as pessoas estão próximas ali. Não tem tanta miséria, pobreza, não tem. É um país mais equilibrado. O índice de Gini é bem mais interessante que o nosso, né? Que é a questão dessa o tamanho da desigualdade, a distância entre ricos e pobres, né? O índice de Gini reflete isso, reflete o tamanho desse abismo e concentração de riqueza. Então, o índice de Gini fala sobre isso. O do Brasil é alto. Nós temos aqui um abismo e muita concentração de riqueza. Na Nova Zelândia, não. Então, é um país pequeno, muito interessante para se viver, mas é um país pequeno e de economia periférica. Né? Periférica no que se refere à importância que ele tem no mundo capitalista. É um país de importância periférica. É um produtor de alimentos e de leite. Né? Mas que consegue dar uma condição de vida muito boa para os seus cidadãos. E a Nova Zelândia tem futebol e é a sede da Copa do Mundo. Sede da Copa do Mundo é na Nova Zelândia. Tá? A Copa do Mundo feminina agora é na Nova Zelândia. E eles ganharam um jogo da Noruega, que era favorita. Tá? Depois a Austrália venceu a Irlanda por 1-0. Tivemos Suíça empatando, que para mim foi uma novidade, né? Mais uma zebra. E tivemos o destaque que foi a Espanha. Espanha 3-0 contra a Costa Rica. Né? E poderia ter sido mais. A Espanha jogou muito contra a Costa Rica. Poderia ter sido mais. A Espanha é uma potência do futebol feminino. Tá? Isso é uma potência. Tá? Tivemos aqui, ó, só para mim não deixar esse item de fora, que eu anunciei, e que eu ia tratar dele na live, né? Nós tivemos Espanha no dia 20, tivemos a Nova Zelândia 1, Noruega 0, Austrália 1, República da Irlanda 0. Tá? Jogo parelho, achei jogo parelho, Austrália e República da Irlanda. Tá? Não achei um jogo tão bom assim. Achei mais emocionante Nova Zelândia e Noruega do que Austrália e República da Irlanda, embora a Austrália seja considerada uma seleção forte. Tá? Nigéria contra Canadá, aqui me surpreendeu, 0-0. Achava que o Canadá ganharia, mas foi 0-0. Filipinas e Suíça, a Suíça ganhou 2-0. Tá? Então não foi a Suíça que empatou, foi o Canadá que empatou com a Nigéria no dia 20. Então tivemos 3 jogos no dia 20. No dia 21, Suíça 2, Filipinas 0, que é a favorita, a Suíça ganhou. E depois, o segundo jogo do dia 21, que foi hoje, nós tivemos Espanha 3, Costa Rica 0. E aqui foi um jogaço. E a Espanha realmente mostrou, ratificou seu favoritismo, confirmou. Augusto, meu placar foi 2-0. Bruna Ferreira Gubiani, Augusto, meu placar foi 2-0. Do jogo da Espanha? Chegou a apostar em algum lugar aí? Espanha 2-0? Ou foi outro jogo? Acho que foi Espanha, né? Pegou 3-0, Suíça ganhou de 2-0 das Filipinas, tudo no dia 21, 2 jogos. No dia 20 foram 3, tá? Que foi a abertura. A abertura, o primeiro jogo, o jogo de abertura, tá? Foi Nova Zelândia, que é a seleção da casa contra a Noruega. Logo em seguida, e aí a seleção da Nova Zelândia ganhou de 1-0. Logo em seguida, Austrália e República da Irlanda, 1-0, Austrália. Achei mais interessante o jogo Nova Zelândia e Noruega do que Austrália e República da Irlanda. Depois veio, por último, o Canadá contra a Nigéria, foi 0-0. No segundo dia, hoje, 2-0 para a Suíça contra as Filipinas, 3-0
Costa Rica contra 3-0 Espanha contra Costa Rica, e agora está jogando, nesse momento está jogando, não terminou o jogo ainda. Estados Unidos 1, Vietnã 0. 30 minutos de jogo. Tá, esse jogo está passando. Jogo do Internacional. Tá falando do jogo do Internacional. Então é o jogo do Inter, o próximo, tá? É esse jogo de estreia do CUDE, Campeonato Brasileiro. Ou o jogo da seleção brasileira. Tá, jogo do Inter. Tu apostou 2-0 no jogo do Inter. Então, aqui é... Deixa eu ver aqui. Nossa. Pessoal, vocês às vezes não ficam com raiva da internet de vocês? A minha aqui, acho que eu vou ter que trocar. Ela já foi boa. Ela já foi boa, mas agora tá difícil. Tá difícil. Sempre trava. Vou ter que trocar. É Inter e Red Bull Bragantino. Domingo, dia 23, Inter e Red Bull Bragantino. Ou Red Bull Bragantino e Inter, jogo fora de casa, tá? Jogo fora de casa, 2-0 pro Inter. Eu vou botar um placar mais magro, tá? Eu vou botar 1-0 pro Inter. 1-0 pro Inter, eu acho, porque eu me lembro do Cudê. Eu lembro que quando ele começou, ele não conhecia muito o elenco, não tinha muito tempo de trabalho com o elenco, ele fechou a casinha. Ele foi bem resultadista nos primeiros jogos dele. Tá? Não sei se vocês se lembram, quando ele chegou, ele tinha ainda o Bruno Fux jogando de zagueiro. O Bruno Fux foi vendido logo em seguida, mas ele tinha Bruno Fux, ele tinha Heitor na lateral direita, ele tinha Bruno Fux na zaga junto com o Cuesta. Lateral esquerdo ele usou o Wendel, depois ele usou o Moisés. Meio campo ele tinha o Musto, aí ele botou o Lindoso, ele botou aqui o Musto, botou o Lindoso aqui, e aí botou o Edenilson, botou o Patrick, e na frente ele botou o Thiago Galhardo com o Guerreiro. Tá? Começou fechadinho, com uma ótica bem resultadista para ganhar e empatar, mas com resultados magros, para permanecer no cargo. Ele sabia que a Copa Libertadores era muito importante e ele sabia que ele também tinha que começar bem, né? Tinha que arrancar bem. Arriscar muito no início, eu não vejo, eu não acho que ele vai fazer isso. Tá? Só que agora ele tem peças, né? Diferente. Ele tem peças melhores, né? Ele tem o Alan Patrick, que ele pode colocar aqui. Então ele não precisa botar um volante aqui, ele pode botar o Alan Patrick aqui, que é muito melhor. Ele pode pegar um Bruno Henrique, que já está pronto para jogar, e pode botar aqui. Ou ele pode botar Rômulo, Alan Patrick, pode botar o Charles Arangues, Maurício ou Carlos Depena. Na frente ele pode usar Ener Valencia, acho que ele vai usar Ener Valencia e Wanderson, tá? Pedro Henrique ainda não está liberado. Então, Ener Valencia e Wanderson. Acho que ele vai utilizar a frente. Mas o Pedro Henrique sendo liberado, acho que ele pode usar Pedro Henrique. Tá? Acho que é esse time que ele vai começar. Então vai ser Bustos. Eu vou botar o Rocher, o Bustos. Tá? Ele vai comemorar, porque agora ele tem o Bustos. Antes ele tinha o Heitor e o Rodinei em 2020, quando ele passou pelo Inter. Agora ele tem Bustos. Tá? É melhor. Aqui na zaga, ele tinha o Bruno Fux, que era bom, mas aí foi vendido logo em seguida. Ele tem que botar o Zé Gabriel. Tá? Agora ele tem o Vitão, é melhor. Ele tem o Nico Hernandes. Ele pode botar aqui, tem o Mercado também. Tem o René, ao invés do Moisés ou Wendel. Ele tinha Moisés e o Wendel para jogar aqui. Agora ele tem o René e tem o Taualá. O René e o Taualá, para mim, os dois são melhores do que os dois que a gente tinha lá em 2020. Tá? O Wendel na marcação, meu Deus do céu, muito frágil na defesa. Tecnicamente até era bom jogador, mas marcando, meu Deus. Então ele tinha o Wendel e Moisés. Moisés
fazia um monte de falta aqui no campo do Inter, deixava o Inter em situação perigosa, tá? Errava muito passe, Moisés. É um perigo, Moisés. Tá? Na marcação até que ele não era tão ruim, mas ele fazia muita falta, o jogo dele era muito faltoso, ele tinha em média 3 faltas por jogo, Moisés. Tá? Ele tomava um monte de cartão. Ele terminava a temporada com 9, 10 cartões amarelos, Moisés. Então, ele tinha o Moisés de titular e o Wendel. Agora ele tem o René. Então, o René é a antítese do Moisés. O René faz pouquíssimas faltas. O René erra pouquíssimo passe. Tá? Então, ele tem um jogador melhor. Aqui, ele tem a opção de ter o Rômulo, ao invés do Musto e do Lindoso, tem o Rômulo, que para mim é melhor. Se ele não utilizar o Rômulo, ele pode até usar o Bruno Henrique aqui. É o Bruno Henrique. Tem 1,80 m, boa estatura para jogar aqui. O Gabriel, acho pouco provável que ele bote aqui por causa da altura. Tá? Se eu já falei aqui, o pessoal que está aqui há mais tempo, tá? O Cudê utilizava, na época do Inter, Musto e Lindoso aqui. 2 jogadores acima de 1,80 m. Tá? O Lindoso 1,81 m, Musto 1,82 m. Quando ele foi para o Celta, ele utilizava o Renato Tapia, que é um peruano de 1,84 m, que é volante e zagueiro. Renato Tapia, jogador de seleção peruana. Quando ele saiu, titular dele, jogou várias partidas como titular. Primeira temporada foi toda ele titular. Tá? Primeira temporada no Celta. Quando ele veio para o Galo, ele pediu a contratação do Rodrigo Batalha, 1,87 m, para jogar aqui. Então o Gabriel acho que não vai jogar aqui. Tá? Ele considera importante a questão de força e altura para jogar nessa função. Então acho que vai ser Rômulo ou Bruno Henrique. Charles Arangues acho que vai ser aqui, Alan Patrick. E aqui o Maurício, se tiver à disposição, joga. Se não, joga o Depena. Na frente pode ser... Se o Maurício tiver à disposição, ele pode até jogar na frente. Botar o Maurício na frente, junto com o Ener Valencia. Ou Wanderson e Ener Valencia. Tá? Bruna Ferreira Gubiani. Quando joga a seleção brasileira? A seleção brasileira joga segunda-feira. Segunda-feira. Essa segunda agora, dia 24. Às 8 horas da manhã. Tá? Às 8 horas da manhã. Aqui, ó, Copa do Mundo. Agora estão jogando Estados Unidos e Vietnã. O Brasil joga contra o Panamá. Tá? O Brasil é do grupo F. Ele joga dia 24, segunda-feira, às 8 horas da manhã, Brasil e Panamá. Tá? Rede Globo transmite a estreia do Brasil. E o Cazé TV transmite todos os jogos da Copa do Mundo. Tá? E deixa no YouTube para vocês à disposição. Então, quer assistir Copa do Mundo? Vai no Cazé TV. Tá? Todos os jogos vão ser transmitidos. Todos. Eu já vi vários. Tá? E fica no YouTube à disposição. Depois que o jogo foi embora, ficou ali o vídeo para a gente assistir. Tá? De graça, não paguei nada. Tá? A Globo não transmite todos os jogos. A Globo seleciona o que ela vai transmitir os da seleção e depois na fase quente ali do mata-mata vai transmitir. Jogo de outras seleções. É isso. Globo, vocês sabem como é que é, eu não preciso explicar para vocês. Tá? Pessoal, já tem 1h35 de live. Agradecer a participação de vocês. Tá? Eu debati todos os temas aqui. E até a próxima. Tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, saúde, paz. Até a próxima. Tá? Eu quero assistir esse jogo também dos Estados Unidos, seleção americana. Tá? Seleção forte, jogo bom. O Vietnã não conheço. Sei que é um país que cresceu bastante. Tá? Um país com um governo de esquerda, viu? Regime socialista e cresceu bastante. Olha só. Mas ninguém sabe que o Vietnã é assim, né? Mas enfim. Até a próxima. Obrigado pela atenção de todos. Tá? É isso aí. Qualquer coisa, os comentários aqui. Eu vou olhar e vou procurar responder o que vocês querem saber. Tá? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.